Boa tarde. Meu nome é Jancico Nascimento e esse, esse vídeo é o vídeo referente ao trabalho do professor Leandro César, de História Medieval 1. E o objetivo dessa apresentação é analisar um exemplo do uso contemporâneo do passado medieval. Então, escolhi a série Vikings, relacionando a contexto as discussões vikings sob um novo olhar, de Caio Fel, e com um texto complementar de Johnny Langer, sobre a presença dos vikings na cultura contemporânea. A proposta deste trabalho não é avaliar se a série está completamente correta do ponto de vista histórico. O objetivo é compreender como uma produção audiovisual do século XXI utiliza acontecimentos e personagens da Idade Média para construir uma narrativa que desperta o interesse do público pelo período medieval. Começando pelo texto de Caufel. O autor ele mostra que durante muito tempo os vikings foram vistos apenas como saqueadores violentos que atacavam cidades e mosteiros. Essa imagem foi construída principalmente por cronistas cristãos que registraram os ataques sofridos e descreveram os invasores como bárbaros cruéis. Caio explica que a historiografia atual apresenta uma visão muito mais ampla. Os vikings também eram comerciantes, navegadores, exploradores e colonizadores. Eles estabeleciam rotas comerciais que ligavam a Escandinávia, a Inglaterra, a França, ao Império Bizantino e até o mundo islâmico. Além disso, fundaram cidades, criaram colônias na Islândia e na Groenlândia e chegaram à América do Norte séculos antes de Cristóvão Colombo. O autor também destaca que as incursões vikings não aconteceram por simples desejo de violência. Elas estavam ligadas ao crescimento populacional. Em que a população crescia, eles tinham que se manter, né? E o foco era buscar riqueza, as disputas políticas e as oportunidades comerciais existentes naquele período, portanto. Compreender os vikings significa que analisa todo o contexto econômico, político e social da Europa medieval. Essas ideias aparecem em diversos momentos na série Vikings, produzido pelo History Channel, né? E lançado em 2013. A série acompanha principalmente a trajetória de Ragnar, personagem inspirado nas sagas nórdicas, embora existam dúvidas sobre a sua existência histórica. Ragnar representa vários líderes vikings e serve como personagem principal para contar essa história. Logo nos primeiros episódios, vemos o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, ocorrido no ano de 793. Esse ataque realmente aconteceu e costuma ser considerado o início da Era Viking. A série representa esse momento de forma bastante dramática, enfatizando a violência do ataque e o impacto causado nos cristãos. Porém, a série não mostra apenas batalhas. Ao longo dos episódios, observamos Ragnar construindo novos navios, planejando expedições, negociando alianças e explorando novos territórios. Esses aspectos dialogam diretamente com o texto de Caio Fel, que demonstra que os vikings eram excelentes navegadores e comerciantes, além de guerreiros. Outro aspecto importante apresentado na série é a religião. O conflito entre o paganismo nórdico e o cristianismo aparece constantemente. Personagens como Ragnar, Flock e o monge Atestan representam diferentes formas de compreender o mundo. Historicamente, esse contato entre religiões realmente existiu. Embora a série simplifique muitos acontecimentos para tornar a narrativa mais emocionante, o outro ponto interessante é que a série mistura personagens históricos com personagens lendários. Isso acontece porque muitas informações sobre os vikings chegaram até nós por meio de sagas islandesas escritas séculos depois dos acontecimentos.
Assim, os roteiristas utilizavam tanto fontes históricas quanto elementos de tradição oral para construir a narrativa. O texto complementar de John Legere ajuda justamente a compreender esse processo. Segundo o autor, a sociedade contemporânea recria constantemente a imagem dos vikings. Filmes, séries, livros, jogos eletrônicos utilizam esse passado medieval para produzir entretenimento, criando um imaginário que muitas vezes mistura história e fantasia. Para Johnny, isso não significa que essas obras sejam inúteis. Pelo contrário, elas despertam a curiosidade do público e fazem com que muitas pessoas procurem conhecer melhor a história medieval. É importante lembrar que essas produções não são documentários. Elas selecionam acontecimentos, modificam personagens e criam situações fictícias para construir uma narrativa mais envolvente. A série Vikings é um excelente exemplo dessa apropriação do passado medieval. Ela utiliza fatos históricos reais, como o ataque a Lindisfarne, a expansão Vikings e o contato entre diferentes povos, mas também altera cronologias, reúne personagens que viveram em épocas diferentes e recria acontecimentos que nunca existiram. Mesmo assim, a série consegue transmitir aspectos importantes da cultura escandinava, como a importância da navegação, da família, da honra, das assembleias políticas e das crenças religiosas. Isso faz com que o público tenha um primeiro contato com esse universo medieval, ainda que seja necessário recorrer aos estudos históricos para compreender os fatos com maior precisão. A leitura dos textos de Caio e de Johnny permite analisar a série Vikings de forma crítica. Enquanto Caio apresenta uma visão historiográfica atual sobre as incursões vikings, Johnny explica como a cultura contemporânea transforma esse passado em produção cultural. Assim, percebemos que Vikings não é apenas uma série sobre a Idade Média. Ela é também uma interpretação moderna desse período, construída para um público do século XXI. Por isso, pode ser utilizada como ponto de partida para estudar a história medieval, desde que seja sempre comparada com as pesquisas acadêmicas e com o trabalho dos historiadores. Muito obrigado. Olá, meu nome é Suzane Freire e irei dar continuidade à apresentação sobre o uso, né, do medievo através das narrativas históricas e as representações, tomando como base a série Vikings, né? Tomando como ponto, né, a fala do colega Janderson, é, a série Vikings em si, né, como o colega já mencionou, ela vai narrar e mostrar uma representação sobre essas narrativas e o período medieval, sem necessariamente, né, utilizar-se ali de certa veracidade nos fatos. Ela utiliza uma mescla entre a ficção e o uso, né, de certas figuras que são traçadas durante, né, esse período medieval. Os Vikings em si, a série, né? Ela é marcada ali entre 2013 a 2020 e ela vai trazer, como mencionado, a narrativa da figura semi-lendária de Ragnar Lothbrok, explorando a ascensão, né, de fazendeiro a rei. Ela mostra uma proposta, né, de inverter a perspectiva tradicional, mostrando o mundo medieval através dos olhos dos invasores, né? Que no caso, os vikings. Então, ela mostra esses sistemas de conflitos, a tentativa de acessar outros territórios, né? O uso desses personagens, dessas figuras, através dessa representação ficcional sobre a realidade. Uma das temáticas, né, apresentadas está ao explorar o sistema de crenças em conflitos, mostrando, por exemplo, o paganismo nórdico com o cristianismo anglo-saxão. Na literatura que nós acessamos ao decorrer do semestre, visualizamos como a perspectiva sobre o cristianismo é uma pauta, né,
crucial para compreender as relações dentre o medievo, né? Então, esse cristianismo que ele passa por um período de expansão, né, por uma tentativa de expansão, norteando uma série de conflitos entre suas respectivas civilizações. Peter Franco, no livro No Coração e o Mundo, ao narrar os conflitos entre o cristianismo ele mostra traições, por exemplo, como ocorridas entre Roma e Pérsia, além de demais outras civilizações, né? Cita diversos casos em sua literatura, e aí ele vai citar como um dos exemplos para traçar, né, essa concretização dos ideais cristãos, como quando o imperador Constantino ele convoca o concílio em Nicéia, em 325, para discutir as relações rivais, né, a respeito da relação entre Deus Pai e Deus Filho. Então, na série, esse cristianismo ele vem sendo elencado, né? E aí tomando como base, principalmente a sua primeira temporada, o qual a gente toma um foco maior aqui nessa apresentação, como um norte central de entender como vai ser conjugado o que a gente compreende como essa ideia do clero, né? Como ele se constitui de fato dentro desse cenário. Para tal, né, a gente usa muito essa compreensão sobre o que de fato veio a ser essa Idade Média, né, o que ela veio representar. E aí eu irei traçar, né, uma outra perspectiva, né, utilizada na nossa própria literatura. Logo no início, né, do nosso semestre, uma das primeiras partes, o quais nós acessamos e discutimos sobre, foi justamente sobre o que veio a ser essa Idade Média, né? A perspectiva da Idade Média como invenção. Por quê, né? Na literatura que nós acessamos, né, como os textos do Christian Malve e o do Franco Júnior, vamos discutir justamente sobre essa origem do termo. Então, o termo Idade Média, né, ele vai, na verdade, ser cunhado pelos humanistas do Renascimento, ali por volta, né, do final do século XIV, século XV, XVI, como uma forma de designar um tempo médio entre a glória da antiguidade e o seu próprio presente. Então, a ideia do medievo não existiu para os medievais. De que forma, né? Ninguém que viveu no século VIII ou no século XII, ele se via numa Idade Média. Eles viviam a sua própria contemporaneidade. Então, na série, isso é narrado, né, e mostra quando eles vão acessar conflitos, né, construção de navio, construção de elementos ali, né, como o uso da Pedra do Sol, técnicas de navegação a mar aberto, né, construção e abertura de fronteiras, eles estavam vivendo o contemporâneo. Eram descobertas que para eles eram acesso a uma ideia de modernidade. Os vikings, eles se mostravam ali, né, acessando e construindo por si só, né, uma nova narrativa, novas possibilidades de vivência e existência. Então, quando a gente fala que ela vai ser essa representação durante esse certo período, né, compreender através, né, da historiografia como é uma invenção histórica posterior. Ela vai ser refletida, né, um espelho onde cada época ela projeta seus próprios medos, desejos, enfim. E de tal forma isso vem sendo representado, né, na série. E aí eu tenho então como foco um olhar, pensar a construção de um hiato, né? Que aí qual seria ele, né? A ideia de uma idade das trevas, como foi associado, né, muitas vezes pelos próprios renascentistas, como uma perspectiva, uma ferramenta política e cultural, como forma de validação de uma modernidade posterior, superior, né? A ideia de que aquele momento histórico, o qual ele estaria vindo após, né, seriam mais modernos do que os povos e civilizações que ali estavam. Tomando esse ponto como deixa, e aí a gente tem uma outra perspectiva de como os vikings, né,
ela vai ser vista, então, não a série não como um documentário, né? Ela não é uma representação real, assim, mas é uma obra de medievalismo, né? Uma espécie, né? Como nós podemos visualizar, né? A, a palestra falando sobre, nessa perspectiva, o uso do medievalismo, como isso vem sendo representado de forma diversa, né? Através do audiovisual, através de jogos, através de encontros, né? Do uso das roupas, das vestimentas, que muitas vezes são associadas a um período, como a roupa lá que é associada ao período dos médicos da peste e tudo mais, mas que não necessariamente, né, ela vai ser fidedigna àquela realidade. Ela é uma espécie, né, recepção e reconstrução da Idade Média pela cultura contemporânea. E aí essa é a perspectiva, né, toma uma grande deixa, toma uma grande proporção, né, na mídia, pela forma como ela vai ser representada. Então, se eu pego, né, historicamente, os vikings, né, por exemplo, eles tinham ali uma apreciação por cores vibrantes, azul, vermelho, amarelo, tecidos luxuosos, como seda, sinais que representavam sinais de status e riqueza. Na série, quando a gente vai visualizar ali, logo nos primeiros episódios, ele é mostrado ali uma estética suja, né? De que forma uma estética suja, né? O uso de tons ali de cinza, lama, os rostos pintados, né? Marcados, eles ali com os olhares assim, corpos carregados, pesados. Então, é uma percepção moderna, né? De que o passado era uma ideia necessariamente sombrio, né? Desprovido de cor. Então, de forma geral, ela vai ter essa representação, né, adaptação sobre o passado para ressoando através de valores atuais. Então, eu tenho um individualismo, um ceticismo religioso, desejo de exploração, enfim. Então, elementos, né, representados como representações visuais, a ideia do mito versus a realidade, que elas vão ser representadas nos Vinks. E de forma geral, né, essa era uma das perspectivas pelo quais nós podemos elencar sobre. Muito obrigada.